No último vídeo que postei aqui no canal, eu falei sobre uma coluna, né, uma espinha central, dorsal da Bíblia, que ninguém consegue desmontar para derrubar um sequer personagem bíblico e colocar ele na categoria de mitológico. Certo? Por quê? Um ser mitológico, ele não tem um espaço geográfico, você não consegue colocar ele, por exemplo, dentro de uma ordem cronológica de tempo, você não tem informações de quando é aquele tempo, diferentemente dos personagens bíblicos, das cidades citadas da Bíblia e até mesmo do Jardim do Éden. Você consegue ter mais ou menos noção de onde encontrava-se de forma geográfica. Depois, né, nós temos como ver também ali os locais aonde a Bíblia vai citar, né, onde vai ser citado ali, né, os escritores, né, da palavra, os locais geográficos aonde esses personagens viveram, nasceram e até quanto tempo eles viveram e mais ou menos com que idade você aquele personagem, né, teve aquela pessoa importante. Então, a parte que é considerada espinha dorsal da Bíblia é a parte em que os leitores até acham chata, que é a genealogia. A genealogia, ela é a coluna central dos personagens bíblicos. Por quê? Porque os judeus, no passado, não era como os povos de hoje. Não era. É encontrado nas genealogias quem gerou quem. Moisés teve filhos, né? Vamos começar logo por Adão, né? Adão, aí vem depois o Noé, né? Vamos aos principais. Aí vem a geração de Abraão, né? De Noé até Abraão, mas nós encontramos, né, de Abraão e daí vai embora até Jesus, ok? Então, é, cada um é ligado ao outro. Se você negar, por exemplo, Adão, tem que negar também Abraão. Se você nega Abraão, você tem que negar Moisés. Se você nega Moisés, você tem que negar. Enfim, você tem que derrubar. É como o efeito dominó. Derrubou um personagem bíblico sequer. Se alguém conseguir provar que é mitológico, acaba com a Bíblia. Mas encontrou você tem que admitir que os outros, eles existiram. Eles são conectados entre um e outro. E não estou aqui nem falando aqui do Adão cromossomial, né? Também não estou falando da Eva mitocondrial, que aí é mais uma outra coisa. Eu estou falando dos personagens bíblicos que são interligados com os outros. Observa isso. Todos são conectados um com o outro. E eles sabiam exatamente quem eram seus parentes no passado. Seus parentes no passado. Estes que fazem aí a acusação de que os personagens bíblicos, eles são mitológicos, ele não sabe, por exemplo, quem é o tetra-avô dele, quem é o ex-avô dele. Não sabe, não sabe. Ele já se perde aí. Então, se ele não sabe nem da sua origem, ele vai estar querendo descobrir lá a origem, derrubar a origem dos outros, baseado em mitologia, cara. Baseado em mitologia. Pega cada um desses mitológicos, exceto, tem um só, né, que é o que eles dizem, que Moisés é o plágio, né, de Sargão de Acade. Sargão de Acade.
Se a gente for ver, a gente vai ver aí sim, né? Porque Sargão de Acade de fato existiu e teve, né, umas histórias aí mitológicas, algumas parecidas sim com a de Moisés, porém bem diferente, né? Mas teve. Só que pesquisa aí a cidade, a Acade, né? Que é atribuída à cidade que Sargão fez. Pesquisa. Pesquisa aí, por exemplo, quem são os descendentes de Adapa. Pesquisa, porque é o que eles dizem, que a história de Adão, não é? Ela um plágio, né, da história de Adapa. Pega, pesquisa, depois você volta e comenta aqui. Aí você coloca assim, descendentes de Adão. Entendeu? Aí vai de Adão até Noé. Aí pega de Noé até Abraão. Aí pega de Abraão e coloca até Davi. Vai de Davi e coloca até Jesus. Aí depois você pesquisa assim: personagens bíblicos que foram encontrados pela arqueologia. Olha só que foram encontrados. Aí depois você faz essa mesma coisa com esses que eles dizem que a Bíblia é um plágio deles. Vê se você vai encontrar algum, exceto Sargão de Acade, certo? Como existente. As suas descendências. Você não vai encontrar, meu velho. Você não vai encontrar. Como também você não vai desmontar, provar que é mitologia, a genealogia bíblica. Não existe ninguém. Me diz quem. Então, se você não consegue, cara, desmontar a genealogia bíblica, você está cometendo pecado, você está cometendo erro, você está enganando e você está sendo enganado, certo? Eu acredito que você não parou para ver isso, né? Que é um efeito dominó que está do Antigo ao Novo Testamento em relação à pessoa de Jesus. Por mais que você vá lá e ache estranho, né, a genealogia de Jesus, porque a de Mateus, né, é a genealogia por parte de Maria. De Mateus, de Lucas, é ligada a José, né? Mas vai dar até Adão, todas elas. Então vocês parem para pensar, analisem um pouco. Deixa a religiosidade de lado para você que é cristão, para você que é teísta, para você que é judeu, para você que é monoteísta e para você que é ateísta. Dá uma analisada. Depois, analisem as cidades que estes personagens viveram e ver se de fato elas existem, esses lugares existem atualmente ou não. Se esses lugares foram encontrados ou não. Com nomes diferentes, lógico, outros países, né, inclusive Turquia, parte do Iraque, não é? Israel mesmo, na Cisjordânia, né, na região de Gaza, como a própria história de Jesus. Dá uma analisada, olha de um campo diferente, olha de uma forma diferente. Porque existe ateus e cristãos que seguem um repertório, já segue aquela linha, né? E eles, a sua grande maioria, já sabe até o que é que você vai falar, o que é que você vai usar. Mas esquece de analisar isso, não é? Então, é um pouquinho complicado quando você vê no quadrado que colocam para você ver. Agora, quando você vai ver de uma forma diferenciada, de uma forma diferente, aí a história, ela muda. Ela muda. E dentro disso aqui, que eu falei aqui, dentro da genealogia, você não vai conseguir, cara, comprovar que os personagens bíblicos são mitológicos devido a achados arqueológicos que comprovam a existência destes personagens. Aí temos um outro problema. Aí Moisés existiu ou não? Moisés existiu ou não? Então, esse Moisés também tem mulher, tem filhos,
Inclusive, nós encontramos descendentes desse Moisés nos dias de Davi, que é o Selatiel, se não me falha a memória. Descendente de Moisés. Aí tem os descendentes de Arão. Descendente de Arão. Arão, irmão de Moisés. E hoje é possível a gente ter aí, até pela genética, a comprovação de que existe marcadores genéticos, né, que é haplótipos e alelos, né, entre eles é possível comprovar dos Kohanim, que são a família sacerdotal, os descendentes de Arão, os descendentes de Moisés, o irmão de Moisés, cara. E você acreditando em abrobinhas, entendeu? Que muitos aí especialistas vêm falando, sem sequer observar detalhes, que desmonta o que muita gente vem afirmando até esse exato momento em relação aos personagens bíblicos. Agora, vai e faz um vídeo provando que a genealogia ela é mentirosa. Inclusive, a genealogia de Noé, a gente consegue rastrear até os povos que eles deram origens, Sem, Cã e Jafé. A gente consegue rastreá-los até hoje. Você consegue negar isso? Você consegue agora, mediante aos haplótipos e alelos dentro da genética que os judeus procuram nos Kohanim? Isso é mentira? Você consegue desmentir isso? Você já parou para pensar nisso? Eu vou acreditar, cara, que você não tinha olhado dessa forma. Eu vou acreditar que você foi enganado. Porque o que é que se passa, né? Que são muito mais inteligentes que os cristãos. Tinham aí colocando, me acusando lá que não sabia nem ler. Só que quebrou a cara nos comentários, não teve argumento para confrontar. Porque você vende só pela ótica de enxergar aqui, ó. Igual burro, né? Que se coloca a viseira ali, que você vai enxergar só daquele jeito. Vai aparentar que, de fato, os caras estão com a verdade. Mas existe outras coisas que dar, sim, para ser confrontado e confrontá-los também. Então aprenda. Espinha dorsal da Bíblia, genealogia, que é a parte que a gente não gosta de ler. Eu, particularmente, quando li a Bíblia pela primeira vez, meu Deus do céu, para que tem isso? Por que esse negócio? Digo, mas qual é a lógica de ter isso de alguém que viveu há 2, 3 mil anos atrás e eu não entendia isso, eu não entendia. Até que um dia alguém me mostrou a realidade, por que tem eles lá, por que tem estas genealogias lá. Agora dá uma analisada, é tudo interligado um com o outro. Profeta, o único aí que cai fora, né, que a gente não sabe, não é o Metusalém, é Melquisedeque. Só o Melquisedeque que aparece sem esta genealogia. E a própria escritura diz lá, né, que ele não tinha genealogia e era sacerdote. Ninguém sabe. Entendeu? E tá lá, né? Bíblia sendo fiel em dizer que Melquisedeque não tinha conexão com os outros. Não tinha conexão. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, dá o like, comenta, compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a estes conhecimentos
há estas pedras preciosas para nós conhecer e buscar cada dia mais falar a verdade do Senhor. Romanos 13:4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.